Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre um tema que acaba atrapalhando muito, né, o processo de mudança de hábitos, de emagrecimento também, e hábitos de todo tipo, né? Camila e eu, a gente acaba se referindo mais a hábitos de saúde, autocuidado, mas isso se refere a qualquer tipo de comportamento que você deseja inserir na sua vida, né? E esse tema é a culpa. Né? Então é muito comum quando a gente não consegue alcançar o resultado que a gente deseja, a gente acaba se punindo, né? E se julgando e se chicoteando, mas isso só atrapalha o processo. É, Inicialmente, né, como que a gente cria um novo hábito? Talvez isso vocês até saibam, né? Hábito é formado a partir da repetição de um comportamento. Então, de tanto eu repetir um comportamento, ele passa a ser automático e a gente passa a executar de uma forma natural. Foi assim, por exemplo, para aprender a dirigir. Né? No começo parecia tudo tão difícil, era tudo tão mecânico, e depois de tanto praticar, acaba ficando super fácil e natural, e hoje a gente dirige praticamente de forma automática. Né? Então, sem dúvida, quando a gente fala em criar um hábito, é preciso persistência, determinação, força de vontade. Mas talvez a questão não seja essa, né? Talvez isso você já saiba. E quando a gente não consegue mudar um hábito, né, a gente acaba se culpando e para piorar, a gente ainda vai na internet ou vai buscar palestras motivacionais e a gente ouve justamente isso, né? Ai, não, para mudar hábito basta determinação, basta força, foco e fé, né? E aí a gente se sente pior ainda e se culpa mais ainda. Caraca, se eu quero, por que eu não consigo? Eu não presto mesmo, né? É, mas talvez a questão não seja a gente parar para analisar que é preciso de persistência e determinação para criar um novo hábito. Talvez o questionamento seja o que faz com que a gente não consiga ter determinação e persistência para repetir o comportamento um número suficiente de vezes para que ele se torne automático. Então, o que faz com que a gente desista no meio do caminho? Né? Então, talvez é esse questionamento que a gente precisa se fazer. E quando a gente fala em mudança de hábito, né, a neurociência já nos traz que existem 4 engrenagens para mudança de hábito, que é o pensamento, a primeira engrenagem, sentimento, que é a nossa motivação, comportamento, que executado repetidas vezes, como a gente já viu, forma os hábitos. Só que quando a gente pensa em mudar um comportamento, normalmente a gente foca lá na terceira engrenagem, na mudança do comportamento. Né? Então, quando a gente quer praticar exercício, a gente se matricula na academia. Quando a gente quer mudar a alimentação, a gente vai numa nutricionista. Quando a gente quer emagrecer, foca na alimentação e no exercício, né? Fecha a boca e gasta exercício. Como se emagrecimento se resumisse a uma questão matemática, né? Isso vai ser um tema para um próximo vídeo. E aí a gente fica tentando mudar esse comportamento, né? E patina, não consegue, aí se matricula numa outra academia, ou vai numa outra nutricionista, porque de certo aquela nutricionista não era bom o suficiente, né? E a gente fica patinando na mudança e não consegue. Então, para que a gente consiga realmente mudar o nosso comportamento, que a gente não está conseguindo, a gente precisa partir da primeira engrenagem, que são os nossos pensamentos. Né? E aqui a gente vai falar de crenças, né? E o que é crença? Crença não é só coisa religiosa. Crença a gente vai se referir aqui a tudo aquilo que a gente acredita sobre a gente mesma e sobre tudo que nos rodeia. Seja acreditar conscientemente, ou seja, sabendo que a gente acredita, ou inconscientemente. Muitas vezes a gente acredita em coisas que a gente nem percebe. Né? E essas crenças, na maioria das vezes, elas foram formadas lá na infância, em virtude de situações que a gente viveu, ouviu, presenciou, sentiu e que acabamos registrando coisas no nosso automático sem a gente perceber. Então, um exemplo muito simples, né? Vamos supor que as mulheres que eu tinha referência na minha família quando pequena sofriam muito com peso, por exemplo, né? E repetiam o tempo inteiro que emagrecer é muito difícil, que é muito sofrimento, que tem que deixar de comer o que gosta. Há uma grande chance, por exemplo, de eu relacionar que para emagrecer eu preciso parar de comer o que gosto e sofrer, por exemplo. Quem é que aqui quer parar de comer o que gosta e sofrer? Ninguém, né? Então, naturalmente, o nosso cérebro vai fazer de tudo para nos sabotar, porque o nosso cérebro sempre quer nos levar para a zona de prazer. Então, se ele relacionar emagrecimento com sofrimento, ele vai fazer de tudo para a gente não conseguir emagrecer e não sustentar as mudanças, né? Como eu falei, transformar crenças é algo muito complexo. Aqui eu dei um exemplo muito simples, de forma didática, né? Mas Camila e eu, por exemplo, a gente tem um teste que ajuda a identificar 23 sabotadores relacionados ao emagrecimento e à dificuldade da relação com a comida, por exemplo. Né? Então, identificar que tipo de coisas que eu tenho dentro de mim que eu acredito que me impedem de mudar. Então, se a gente está querendo mudar alguma coisa e não consegue, é porque
conscientemente a gente quer mudar, né? Mas inconscientemente existe algo que a gente acredita que não quer que a gente mude. Então, por isso é importante o autoconhecimento, a gente parar para olhar para dentro, pedir ajuda de profissionais, para olhar para dentro e identificar, peraí, o que tem dentro de mim que eu não sei que eu tenho, que não quer que eu mude, né? E aí, naturalmente, a gente mudando internamente os nossos pensamentos e sentimentos, naturalmente o comportamento ele muda de forma automática, né? E é muito lindo esse processo, é bem isso que acontece, né? Inclusive nos nossos atendimentos. Então, por que eu trouxe esse tema da culpa aqui? Né? Para dizer para vocês que a culpa não é sua. Né? Se você não tem conseguido mudar, não é porque você é irresponsável, não é esforçado o suficiente. A gente tem certeza que você tem tudo o que você precisa, todas as qualidades que você precisa aí dentro de você. Né? Então a culpa não é sua. Se você não está conseguindo mudar, é porque existem coisas em você que foram registradas que você nem escolheu acreditar em virtude de experiências que você teve que não querem que você mude, né? Ah, Lu, então não é culpa minha, mas é culpa dos meus pais? Não, né? Porque os nossos pais ou as pessoas que cuidaram da gente também com certeza tinham a melhor intenção do mundo e a intenção deles era acertar. E eles também são movidos pelas crenças deles, né? Então todo mundo faz o melhor com o que tem condições de fazer. Então, não é culpa de ninguém, né? Só que a gente foi condicionado a sempre achar que tem um culpado. Então, no começo, quando a gente está no processo de vitimização, a gente transfere a culpa para o outro, né? Ah, eu não consigo mudar, mas é porque meu marido não me ajuda, porque eu não tenho academia perto de casa, porque meu chefe me exige demais, né? Porque é muito dolorido se culpar. Então, a gente joga a culpa para o outro. Aí a gente ouve, ah, não, mas na verdade tudo parte do nosso pensamento. Então, se os pensamentos são meus, é eu que tenho que transformar. Caraca, então a culpa é minha? Porque a gente tem que fazer alguma coisa com essa culpa. Se a culpa não é do outro, tem que ser da gente, né? Mas aqui o convite é a gente entender que não há culpa, né? Mas há responsabilidade. Então, culpa normalmente é vinculado com punição, com sofrimento, isso só atrapalha o processo, né? Agora, assumir a responsabilidade é compreender, peraí, se todos os meus comportamentos são movidos pelas crenças, pelas coisas que eu acredito, e essas coisas que eu acredito são minhas, são dentro de mim, só cabe a mim transformar. Né? E por um lado, que coisa boa que depende da gente, né? Porque assim a gente não fica dependendo. Claro que existem fatores externos que interferem, né? Mas o carro-chefe está dentro da gente, né? Não é à toa que a gente fala que está tudo dentro da gente, e tá mesmo, né? Então, quando a gente fala, isso é super importante, então, a gente diferenciar culpa de responsabilidade, né? Eu não tenho culpa, porque se eu acredito em coisas que estão me atrapalhando, eu não escolhi acreditar nisso, mas eu tenho responsabilidade de transformar se eu desejo criar coisas diferentes, né? E para isso a gente também precisa buscar ajuda de profissionais que nos auxiliem, né? Porque isso não é simples muitas vezes de fazer sozinho, né? E aí, a base muitas vezes do trabalho meu e da Camila, nesse processo de guiar as pessoas ao autocuidado e a praticar uma saúde integral e a mudar os seus hábitos, é realmente o primeiro ponto é vibrar na aceitação, ou seja, é aceitar a situação como está acontecendo, né? Só quando a gente fala em aceitação, muitas pessoas pensam, ah, mas como assim me aceitar? Se eu aceitar, eu vou me acomodar, mas eu quero mudar, né? Mas a aceitação não se trata de acomodação, não é algo passivo, é algo ativo, ou seja, ok, é isso que eu tenho para hoje, né? Foi essa situação que eu me coloquei, tá tudo bem, como agora eu posso pensar em fazer diferente? Né? E aí, com muita autorresponsabilidade e compaixão, né, a gente buscar fazer ações diferentes. Tá legal? A culpa, sem dúvida nenhuma, ela atrapalha muito, inclusive, o processo de sabotagem de procrastinação, né? Então, no próximo vídeo também a gente vai falar bastante sobre como a gente lidar com as recaídas, né? Mas eu já antecipo aqui que é super importante, logo desde o começo, a gente entender que poderão haver recaídas durante o processo, sim, né? O processo de mudança não é um processo contínuo só para cima, vão haver quedas, né? Mas se eu estiver vibrando na culpa, eu vou me chicotear cada vez que eu tenho recaída e isso só vai me desmotivar, né? Agora, se eu vibrar na compaixão, entender, ok, eu tô dando o meu melhor, tá tudo bem, a gente consegue se erguer rapidamente depois da queda e seguir praticando, né? Agora, se a gente vibrar na culpa, inclusive, a gente vai procrastinar a volta, o recomeço das atividades, até como uma forma de nos manter nos punindo, né? Então isso inclusive atrapalha acaba gerando inclusive procrastinação, tá?
Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, e se fizer sentido, compartilha aí com quem você acha que seja importante assistir esse vídeo.